boa noite para todo mundo. Queria agradecer aí a audiência de vocês, tá? Sei que noitezinha fria, dá vontade de ficar embaixo da coberta tomando um chocolate quente, né? Assistindo um filme aí, mas vocês estão aí, tiraram esse tempo para vir escutar a gente falar um pouco sobre o projeto, né? Um pouco aí sobre o que a Flávia tem para acrescentar para a gente aí. Então, obrigado pela audiência. Então, se vocês estão curtindo aí, desce o dedão aí no curtir aí, tá? Vamos curtir curtir essa live, é isso que movimenta aí a gente. Também coloca aí, vai aí embaixo, você consegue também compartilhar com seus amigos que estão online, né? Então, você tem um amigo aí que se interessa por projeto, que se interessa por inovação, chama, vem para cá, né? Que a gente agora está se apresentando aqui, mas daqui a pouco a Flávia vai começar a trazer algumas coisas interessantes e vale a pena tá todo mundo aí prestando atenção no que a gente vai falar. Vai ser bem legal, tá? E também convidar vocês para seguirem a gente, sigam a mim, sigam a Flávia também. A Flávia está sempre postando coisas novas aí, tem as lives que ela está fazendo sobre empatia, né? Então, os 21 dias de empatia que estão acabando agora, mas a Flávia sempre está com novidade aí, tá? E com curso também lá no Udemy, e entre outras coisas que a Flávia faz aí. Vale a pena acompanhar ela aí, tá? Se não for para ver a Flávia, é para ver o filho dela, que é bonitinho. O duro é que parece com o pai, né, Flávia? Ah, não tem problema, pelo menos... Pelo menos você acha bonitinho. Eu casei porque eu gosto. Então, gente, acompanha. Você gosta, é óbvio. Então, gente, acompanha a gente aí, tá? Que vai ser bem legal. A gente vai estar sempre tendo coisas novas aí, tanto eu quanto a Flávia. E queria começar, então, para a gente começar o nosso bate-papo, queria apresentar a Flávia, né? A Flávia é uma amiga de não tanto tempo, né, Flávia? Acho que a gente tem aí Sim. Se conheceu faz um ano, mais ou menos? Um pouco mais de um ano, né? Um pouco mais de um ano, né? Eu e a Flávia, a gente mora no mesmo condomínio e coincidiu de um dia a gente se encontrar no elevador. Eu estava indo para um treinamento, levando as minhas bugigangas lá, carregando meu carrinho cheio de caixa, né? Cheio de Lego. Cheio de Lego, exatamente. A Flávia falou: o que você está fazendo, né? E de repente ela me entregou um cartão e eu tinha visto a Flávia no anúncio do Instagram, da FAAP. Eu falei: nossa, a gente começou. Daí fiz contato com ela, a gente começou a trocar ideias, já deram 2 treinamentos juntos, tal, e daí a gente vem construindo, né, esse relacionamento profissional aí, que tem sido muito legal, que a Flávia, o que ela faz complementa muito o que a gente faz na área de projetos, né? Ela vem trazendo essa coisa da inovação, vem trazendo essa ferramenta do design thinking, né? Esse conceito que ela vai falar hoje do user experience, junto com esse pilar da empatia, né? Então, eu fico muito contente de estar hoje com a Flávia aqui, então, falando um pouco sobre esses assuntos que são tão legais aí e que dizem tanto respeito ao gerenciamento de projetos. Flávia, seja bem-vinda aí. Obrigado por aceitar o meu convite, bater esse papo aí, né? E pena que a gente não pode estar batendo papo ao vivo, né? Verdade. Então, comendo um pão de queijo aqui em casa, que é uma coisa... Opa, Quando um bolinho bom da Lívia. Exato, a Lívia está fazendo pão de queijo caseiro agora. Depois eu te conto. Depois da pandemia eu te conto. Pode deixar. Flávia, então mas faz Alexandre... assim, eu já te falei de você, agora fale você mais um pouco de você, né? Apresente então tá aí bom. O seu currículo, o que você anda fazendo, o que você pretende fazer, né? Sim, tudo pode deixar. Primeiro, eu agradeço imensamente o convite, é um prazer estar aqui com você, falando desse tema que eu gosto e que a gente vem debatendo, né, em como a gente consegue construir melhor projetos, tendo esse lado mais humano, né, mais da empatia presente, não só no gestor de projetos, mas também na equipe. Então, falando um pouquinho de mim, eu sou Flávia Tchatcha, eu falo que eu tenho a missão de ajudar as empresas
a entregarem produtos e serviços memoráveis para os seus clientes. E aí você fala, nossa, mas o que é isso, né? No fundo, eu trabalho com inovação, eu facilito processos criativos e de inovação nas empresas para que haja realmente essa mudança de mindset para o desenvolvimento centrado no ser humano, né? E com isso eu trabalho bastante com mentorias, com treinamentos, como esse que a gente fez junto, com outros tipos de workshops, facilitando ideias que algum empreendedor tenha, ou tentando prototipar ou validar uma outra solução, avaliando um produto, em termos de usabilidade, essas coisas, né? E tudo isso começou lá atrás, né? Eu sou engenheira de formação, mas desde que eu vim aqui para São José trabalhar na Embraer, eu descobri um outro lado, que é o lado, né, de engenheiro a gente constrói, mas a gente constrói para alguém. E aí eu descobri esse lado de para quem, né? Então vamos entender quem é essa pessoa que está ali do lado e vamos tentar trazer essa pessoa para perto, entender essas necessidades, limitações, capacidades, para que a gente consiga construir algo que realmente faça sentido para ela, que traga valor e que resolva os problemas, as necessidades que ela tem para resolver no dia a dia, né? Então, depois disso, eu acabei fazendo mestrado, doutorado, especialização, inovação, essas coisas todas, mas no fundo, sempre nessa linha de entender um pouco mais quem está ali à frente e que vai usar o nosso produto, que vai usar o nosso serviço, e que tem expectativas com relação a isso, né? Tentando fazer esse match entre a empresa e o consumidor. Show de bola. E me conta, o que você está pretendendo para frente aí, Flávio? Você está na Embraer hoje, trabalhando com aquele projeto do veículo voador, né, para pessoas e tal, aquela coisa toda. E aí, mas dá para frente, agora mãe também recente, o que você está planejando aí para a nossa audiência aí? Como é que você vai disponibilizar todo esse conhecimento, todo esse projeto aí para esse pessoal aí? O que você está pensando? Bom, eu tô na Embraer, sim, trabalho com UX Research lá, justamente nesse projeto que você comentou, do carro voador, né, do eVTOL. E é uma experiência bacana, porque a gente realmente conseguiu construir desde o zero o produto com esse olhar, né, de trazer o usuário, quem vai usar, quem serão essas pessoas, o ecossistema e tudo mais. A gente está criando em cima disso, mas também tem outro braço, né, o braço de professora, o braço de consultora, que também tem essa missão de ajudar os pequenos e médios empresários aí a ter essa mudança de mindset. Então, no momento, eu estou com foco em trabalhar com mentorias e consultorias, então, né, principalmente agora, durante a pandemia, eu recebi algumas procuras nesse sentido, né, de a gente, qual que é o novo normal que a gente está tendo agora, ou que vai ser, né, o nosso novo normal. O consumidor já não é mais o mesmo, a gente já não somos mais os mesmos, e então a gente vê que as empresas elas estão tentando se reinventar, elas estão tentando identificar um lugar à sombra, vai nesse novo cenário. E então eu tô trabalhando nesse sentido, de ajudar as empresas a ganhar empatia realmente com o seu cliente nesse momento, com seus funcionários e com seus parceiros, como uma forma de estabelecer relacionamentos mais duradouros, de capturar aquilo que eles estão precisando agora, de necessidades, e de certa forma identificar isso, né? E construindo essa relação. Até porque muitas das empresas, elas são físicas, né? E está tendo toda essa migração para o digital, então como fazer isso? E não perder o vínculo com o consumidor, né? Eu acho que é muito importante não ser esquecido nesse momento. Mesmo que a sua loja não esteja funcionando, mesmo que você esteja operando de uma forma diferente, mas como criar esse relacionamento com clientes, com parceiros, de forma a continuar
sendo lembrado, e no momento que isso voltar, tiver esse resgate, né, a gente conseguir voltar à normalidade, você ser lembrado mais facilmente por ter se preocupado com essas pessoas durante esse momento. Então, é isso que eu estou trabalhando por enquanto. Esse negócio mas outras coisas vão surgir, vamos ver. A gente está correndo atrás para isso, né? Sim, com certeza vão surgir. E eu vejo que tudo isso que você faz tem esse toque do projeto, tem o toque da inovação, tem o toque desse marketing, tem uma série de coisas, tem um quê de psicologia e tal, né? E eu queria que você falasse um pouco disso, né? Uma coisa que você sempre fala, tá lá no teu LinkedIn, lá, que eu acho muito legal, é essa coisa, tornar o seu projeto, tornar aquilo que você fez memorável. Eu acho fenomenal isso, né? A pessoa lembrar. E tudo isso vem e acaba fluindo para aquilo para o que você faz, que é o tal do user experience, né? Que é uma coisa que nem todo mundo conhece, nem todo mundo sabe o que é. Né, tá se falando agora de experiência do cliente, jornada do cliente, essa coisa toda. E eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente. O que é esse user experience e como é que ele funciona? Ele é baseado no quê? Você consegue fazer um resumo para a gente aí, nós leigos aqui? Claro. O nome, né, user experience parece bodoso, né, quando a gente coloca em inglês. É bonito pra caramba. É bonito demais. Mas nada mais sotaque, user experience. User experience. Eu vi que tem a plural idiomas, tá aí, tem que falar bonitinho. Tem que falar bonitinho, eu treinei a tarde inteira hoje. Mas apesar do estrangeirismo, né, ele é muito conhecido como UX, User Experience, mas nada mais é do que a experiência do usuário. E o que é isso, né? De uma maneira muito simples, User Experience é a experiência de quem usa. E aí, o que é esse usa, né? É quando você realmente interage com um produto, com um serviço, às vezes até com uma marca, ou com o ambiente, enfim. Como é que você se relaciona com esse artefato, digamos assim. E isso pode trazer emoções, crenças, percepções, comportamentos diferentes, dependendo da pessoa, respostas físicas, psicológicas e por aí vai. Mas assim, se você quiser trazer, pro muito simples, desde que como você usa uma caneta. Então, assim, se comparar uma caneta Bic com uma caneta Montblanc, por exemplo, né? As duas escrevem, certo? Mas qual vai te trazer uma experiência melhor ou não? E aí vai depender do contexto de uso também. Né? Se você quer simplesmente pegar e marcar uma ideia que você teve na cabeça no post-it, qualquer caneta vai resolver. Ou você quer assinar um contrato importantíssimo e, enfim, importante para você, então você quer uma caneta que te mostre status e tudo mais. Então, se você quer parecer o presidente da República, você usa a BIC. Você pode usar Exato. Mas as duas atendem, né, no fundo. E a experiência, ela diz muito de quem usa. Então, quando eu falo que a gente vai projetar experiências memoráveis, no fundo a gente vai tentar imaginar como que vai ser isso, mas quem diz se a experiência é positiva ou negativa é o usuário no final. Né? E essa experiência, se ela é positiva, você consegue realizar a tarefa sem demora, sem frustração. Então, se você imagina você pegando um aplicativo pela primeira vez e você nunca usou. Se ele foi fácil de usar, não travou, você achou a informação que você queria, foi rápido, então sua experiência foi positiva com aquele aplicativo. Por outro lado, se as cores não tinham contraste, você demorou para identificar o que você precisava fazer, a experiência vai ser negativa. E a mesma coisa no ambiente físico. Se você vai numa loja e tem fila, aquilo vai, de certa forma, te deixar um pouco frustrado, cansado. Se você vai e não acha o produto que você quer, tem que pedir ajuda, isso também atrapalha.
Uhum. né? Então, são formas que a gente vai construindo para tentar minimizar esses pontos negativos. Por isso que a gente fala da jornada, que é interessante a gente mapear a jornada do usuário com o seu produto, com o seu serviço, com Tudo a sua passo a marca. passo, o que que ele vai passar, como é que ele vai se sentir e tal, né? Legal. Isso, porque aí você consegue identificar os pontos onde você pode ter algum problema, por exemplo, na fila. Será que vai ter muita gente no final de semana e poucos caixas? Então, como que eu posso contornar isso? Legal. Como que a pessoa vai encontrar o seu estabelecimento? É no Google? É aplicativo? É indicação? Você consegue também trabalhar em opções para trazer isso para facilitar que essa jornada seja sempre sem nenhum Uhum. atrito, sem nenhuma fricção que a gente fala. Legal. E E outra coisa assim, interessante bom, de comentar, só rapidinho, vai lá, vai é lá. que geralmente assim as pessoas têm a compreensão de que a experiência do usuário é só você achar uma solução boa para os usuários. Uhum. E nem sempre é isso. Na verdade, o pulo do gato está em a gente definir corretamente o problema. Né? Então, às vezes, a gente fazer um recorte ou realmente entender o briefing da empresa e trabalhar em cima disso. Será que é o problema certo que a gente está atacando ou não? Uhum. Antes mesmo de sair dando ideia, de sair dando sugestão, a gente tem que trabalhar no porquê. Por que a gente tem que trabalhar com aquilo, para quem, né? E aí depois a gente vai para o como a gente vai fazer isso. Então, acho que é só Legal. bom falar disso, porque às vezes pode gerar uma expectativa que é só ter ideias bacanas olhando para a jornada como um todo, mas não, vai além, é uma parte até um pouco de estratégia mesmo da empresa. Legal. E a gente tinha conversado, já vem conversando há algum tempo sobre isso, e uma das coisas que você destaca, então, não sei se é uma ciência, se é um método tal, mas o user experience, uma das bases dele é o que a gente chama de empatia, né? Que foi o que a gente propôs para falar hoje aqui, né? Então, eu queria que você comentasse um Sim. pouco disso agora que a gente entendeu mais ou menos o que é o user experience, entender qual é o papel da empatia nessa coisa, nesse conhecimento, né, nessa prática, e o como se define empatia? Porque a gente pode entender empatia de vários jeitos, né? Cada um tem um conceito diferente, e aí eu queria que você definisse isso. Então, como que isso influencia e o que exatamente é essa empatia que a gente veio falar hoje aqui? Legal. Acho que é bom falar então que o user experience ele se baseia no desenvolvimento centrado no ser humano Uhum. e na abordagem do design thinking. Eu acho que o que essas duas abordagens têm em comum é a questão de você entender a necessidade, os desejos, limitações do ser humano e Uhum. criar produtos e serviços para eles, né? E falando no design thinking, a gente tem realmente os três pilares, que é empatia, colaboração e experimentação. Uhum. A empatia é o primeiro desses pilares, Uhum. e eu acho que ele fundamenta todo o resto que vem na sequência, né? Porque uma vez que você entende quem é que está ali do outro lado, você consegue trazê-lo para desenvolver com você o projeto e Uhum. consegue prototipar rápido, mostrar para ele se faz sentido. E aí você encurta muito esse processo de desenvolvimento de um produto, de um novo serviço. Uhum. Mas falando então da empatia, né? Afinal, o que é essa empatia? A empatia, ela é uma palavra que é o em, que é o in, que é por adentro, Uhum. e o pathos, né, que é de sentimento. Então, tem uma definição que eu gosto bastante no livro chamado O Poder da Empatia, de Roman Krishnarik, acho que é assim que fala. Que a Hoje eu empatia tô falando difícil, né? estamos falando difícil hoje. É. Então, a empatia é a arte de se colocar no lugar do outro por meio Uhum. da imaginação, compreendendo seus sentimentos, suas perspectivas e usando essa compreensão para guiar as próprias ações. Então, o que significa isso, né? Acho que é legal destacar aqui algumas coisas. Que a empatia, a gente tem a tríade da empatia. São três
três tipos de empatia que a gente chama. Tem empatia cognitiva, que é a capacidade que a gente tem de compreender ou imaginar, por isso que na definição tem o imaginar, né? Imaginar no lugar do outro. Então, imaginar o que outra pessoa sente, o que outra pessoa pensa. Então, como que aquela pessoa pensa e como que ela sente naquela determinada situação. Então, essa é a cognitiva, então, de pensamento e sentimento. A empatia afetiva, ela é baseada mesmo só no sentimento. Então, como que a gente se conecta com o outro e compartilha do sentimento. Então, se você sente a pessoa ali angustiada, e aí você sente aquela angústia com ela, porque ela, sei lá, ela vem te contar que ela tá com algum problema com o filho, com o marido, e você sente aquela angústia junto com ela. Né? O outro, a cognitiva, é você, o que a pessoa faria em determinada situação. E a preocupação empática, que é o terceiro elemento, ela é a capacidade da gente sentir o que a outra pessoa precisa da gente. Então, é realmente fazer essa conexão. Então, eu consigo imaginar o que aquela pessoa sente naquele determinado contexto, eu consigo perceber, sentir o que ela está sentindo naquele momento, e eu também consigo identificar o que ela precisa de mim. Então, isso que faz a empatia ficar completa. Legal. Né? E o bacana é a gente fazer o contraponto, né? Então, assim, o que é uma pessoa que tem deficiência, por exemplo, na empatia cognitiva? Então, é uma pessoa que não consegue se colocar no lugar do outro. Então, a gente vê, como exemplo, alguns tipos de autismo, que as pessoas elas não têm essa percepção de como que o outro pensa ou age. Mas, por outro lado, eles têm um grau de empatia afetiva muito alto. Então, eles sentem. Então, às vezes, falam de exemplos que quando tem os pais e uma criança com autismo, e os pais estão brigando, a criança pode não entender muito bem o que está acontecendo, ou não consegue se colocar no lugar dos pais. Mas aquele sentimento ruim, ela consegue perceber e aquilo incomoda muito ela. Então, ela tem o afetivo muito forte. Por outro lado, uma pessoa que não tem a empatia afetiva é o caso dos psicopatas. Porque eles até conseguem premeditar o que a pessoa vai fazer em determinada situação, até por isso que, às vezes, alguns dos crimes são bem premeditados, né? Porque ela realmente consegue, são bem trabalhados, porque ela realmente consegue identificar como que a pessoa reage. Ups, puxei aqui o negócio. Como a pessoa reage e tudo mais. Mas, por outro lado, ela não sente nada. Se a pessoa está sofrendo, se ela está feliz, enfim. Não tem essa conexão do sentimento mesmo. Então, é legal comentar agora, isso também. Você falou isso aí, tem essas situações... a gente você pensa em autista, você pensa em uma pessoa deficiente, você fala do psicopata, você pensa num louco assassino e tal, mas a gente consegue identificar essas coisas dentro da empresa? Você já fez essa análise? Não fala nomes, não precisa falar nomes. Não, assim, no fundo, as empresas, principalmente quanto maior a empresa, também maior a chance, né? Ela é um retrato do que a gente tem na sociedade. Sim. Então, em maior ou menor número, provavelmente você possa ter pessoas com esses perfis trabalhando com você e você nem sabe, né? Mas, brincadeiras à parte, com fundo de verdade, eu trouxe o extremo, né? Então, é claro que existem níveis no meio disso tudo, né? Então, não quer dizer que vai ser só isso. Então, eu tô dizendo que o que leva uma pessoa a não ter empatia? Qual que é o extremo disso, né? Então, por que é importante ter também? Nesse sentido. Outra coisa que as pessoas confundem bastante é empatia com simpatia. Simpatia é algo que é desconectado, que é superficial. Então, alguém vem te contar alguma coisa, então eu tô aqui no meu projeto, o fornecedor Belcano não vai entregar, tá com pandemia, o cara tá com coronavírus,
e vai atrasar, sei lá, 6 meses o projeto. Aí vira a pessoa para você e fala assim, pelo menos o seu projeto não foi cancelado. Né? Tá bom. Tudo bem, né? Então, assim, é o pelo menos, né? Então, quando começa com pelo menos, o negócio não vai bem. É simpatia mesmo. É simpatia, não é empatia. Então, tem essa diferença. E também é diferente de compaixão, que é aquela questão do sofrer junto, né? Então, você está querendo que a pessoa se livre daquela dor. Então, você faz de tudo para aquela pessoa se livrar daquela dor. Também não é isso. Tá? Então, é bom. Então quer dizer que se a gente no nosso projeto, nossa empresa, a gente tivesse mais pessoas empáticas, a gente teria um ambiente muito melhor, né? A gente teria, com certeza. porque o simpático é o cara do pensamento positivo. Veja bem, né? Pelo menos você podia estar pior. E o cara da compaixão também não resolve muito, né? Ele senta com você, chora, mas não faz nada, né? Então, quer dizer, o empático é aquele que se coloca no seu lugar e tenta te dar uma solução, se colocar como solução, vamos dizer assim. E às vezes a solução é só estar ali, é só estar de braços abertos e ouvidos ligados para a pessoa despejar e ela mesma vai resolver depois. Entendi. Mas só dela ter aquela abertura, dela poder falar, dela saber que tem alguém ali do lado que ela confia e que ela pode se abrir, isso já ajuda bastante. Legal. Em alguns casos. Não, show de bola. Mas me diz uma coisa, a gente está falando desse como nessa parte mais teórica, entendendo essas personalidades, o que é esse sentimento, mas me diz aí, como é que isso se reflete na prática quando a gente traz isso para dentro de projetos? Como é que encaixa essa questão da empatia e como é que a gente pode usar isso a favor dos projetos, né? E tornar os nossos projetos memoráveis, né? Como é que funciona isso? Não, bacana essa analogia e como trazer isso para gerenciamento de projetos, porque eu vejo como uma grande oportunidade e também como um diferencial, tanto para o gestor do projeto, né, quanto para a equipe, que eu acho que sai ganhando quando tem uma liderança que é empática, né? Então eu falo que existem 2 casos que, pelo menos, né, que a empatia ela pode ser muito bem utilizada e pode trazer ganhos para o projeto, né? Então eu falo primeiro da importância da empatia dentro do projeto, então quando a gente leva isso para dentro do time, né, o gestor do projeto, sendo um gestor empático, ele consegue olhar para o time, para as pessoas que estão ali trabalhando, ele consegue entender quais são as dificuldades que as pessoas estão tendo no dia a dia, ele entende um pouco do perfil de cada um, então a melhor forma de comunicar com aquela pessoa, ela é uma pessoa mais visual, ela é uma pessoa mais auditiva, mais sinestésica, como que ela recebe essas informações e como que ela também se comunica. Então você consegue melhorar muito a questão da comunicação se você entende melhor a outra pessoa, entende as dificuldades. E aí você abre um canal mais aberto também para trocas, com certeza, né? E aí você consegue ver se ela está tendo problemas no operacional, ou alguma limitação, ou às vezes é uma falta de autonomia. Às vezes o que acontece, dependendo do estilo, se o estilo do gestor de projeto é muito diferente do estilo de um membro da equipe, às vezes o gestor pode interpretar que a pessoa não está fazendo, sei lá, por birra, ou porque não tem conhecimento, ou porque não é capaz, mas às vezes são jeitos diferentes, né? Perfis diferentes, jeitos diferentes de trabalhar. E aí isso pode causar, a pessoa pode ficar sem autonomia, aí ela fica frustrada e não entrega direito o que precisa, né? Então, quando você tem esse conhecimento, a empatia sendo utilizado para entender melhor as pessoas, você consegue extrair o melhor do time, ter mais engajamento, ter um lugar de confiança onde as pessoas podem trocar informações, podem se sentir seguras para dar sugestões, reclamações e sugestões de melhoria. E claro que isso traz mais motivação, as pessoas trabalham mais engajadas, e isso reforça o resultado, a qualidade do resultado.
Legal. Mas aí você fala assim, Flávia, mas eu não sou gestora de projeto ainda, faço parte do time. Mas você também pode ter um olhar empático para a sua liderança, né? Para quem está ali no dia a dia, né? Porque é uma pessoa também. O gestor de projetos é uma pessoa. Exatamente. Pode não parecer, né? Pode não parecer. Mas ela tem os seus anseios, ela tem as suas dificuldades, ela é muito cobrada, então às vezes ela filtra muita coisa para o time, do que ela tem de cobrança, do que ela tem de dificuldade, do que ela tem de desafio no dia a dia. E às vezes parece que é fácil só sair lá cobrando as coisas dos outros, mas não é, né? Ela tem que ter um olhar bem estratégico, de alinhamento, de tudo mais, né? Então, olhem também para o seu gestor com esse olhar mais empático para tentar identificar o que ele pode estar precisando de você, né? Às vezes também pode ajudar de outras formas. Mas resumindo nessa parte, então, do time, dessa parte mais interna, a empatia, ela traz essa questão de um time mais unido, mais coeso e que entrega mais também. Legal. E eu vejo a empatia importante também nos relacionamentos externos do projeto. Então, seja cliente, seja stakeholders, parceiros em geral, né, fornecedores, enfim. Uma vez que a gente consegue identificar esses relacionamentos, consegue mapear a jornada do seu cliente, do seu usuário, você também consegue ser mais assertivo no resultado do teu projeto. Você consegue realmente estar mais alinhado com o propósito do que você vai entregar para o seu cliente, do valor que você quer entregar para ele. Então, agora, você consegue ter até fidelização, porque o cliente fica tão feliz que você entregou algo que ele queria, que ele vai ter um relacionamento de longo prazo com você. Né? Pois é, isso que eu queria, uma pergunta, isso é interessante. Enganchando aquele memorável que você falou, é possível a gente criar uma jornada do cliente no nosso projeto, né, trazer essa experiência para o cliente através da empatia, e fazer com que ele se envolva de tal maneira que mesmo o seu projeto não atingindo o sucesso pleno, ou seja, ele atrasando, ele não entregando o escopo dentro daquilo que foi, não entregando dentro do custo, então ainda assim eu consigo tornar o meu projeto memorável, entregando algum valor assim que eu empaticamente absorvi do cliente, a necessidade dele. Isso é possível? Olha, eu acredito que sim. Assim, tem casos e casos. Eu acho que não dá para generalizar, mas eu acredito muito na questão da transparência também. Se você, você não vai deixar para contar pro seu cliente final que atrasou quando atrasou. Mas se você for envolvendo esse cliente ao longo de toda a construção, de todo o desenvolvimento do projeto, for validando as diversas partes, então fazendo em ondas, né? Se você for fazendo planejamentos em ondas, for trabalhando isso aos poucos, for fazendo entregas intermediárias e validando tudo, eu acho que é muito mais fácil. Mas você assim, ser mais assertivo e trazer mas acho que a pergunta acho que não foi bem colocada. Você acha que, no final das contas, aquele sucesso que a gente fala de projetos, do triângulo de ferro, aquele equilíbrio, ele tem mais ou menos valor do que essa experiência que o cliente tem, porque às vezes você vai entregar um projeto exatamente como foi planejado e, sei lá, o cliente sai assim, tá bom, né, foi. e talvez a gente, essa experiência, essa possa estar trazendo mais valor para o cliente do que exatamente o sucesso do projeto. Isso, é interessante, porque a questão do custo, prazo, qualidade, às vezes é uma métrica muito do time, né? Isso. Do time do projeto, mas a gente tem que entender qual que é a métrica do cliente, né? O que ele entende como sucesso desse projeto.
Às vezes não é nada disso. Às vezes ele quer que o problema dele que você está resolvendo com o seu projeto seja eliminado. Então, sei lá, você vai pensar numa obra. Você está construindo uma casa. Ele quer morar naquela casa. Pode ser que atrase, pode ser que saia mais caro, né? Pode ser que algum item ali não tenha ficado exatamente no acabamento que ele queria. Inicialmente. Mas ele pode ter a casa dos sonhos no final. Entendi. Pode atrasar um pouquinho. E eu acho que vai depender do que é a métrica para ele. Eu acho que às vezes a gente tem muita métrica do projeto. Ao contrário, né? Pode estar acontecendo ao contrário. Você vai entregar tudo certinho, cronograma, e daí não era bem aquilo que ele estava querendo. Não era aquilo que ele queria. Né? Exatamente. Às vezes, por isso que eu falo que a empatia te ajuda nisso, né? De você ir validando ao longo do tempo se o que você está fazendo sentido. Legal. Se é aquilo que a pessoa espera, se é aquilo que ela valoriza. Eu acho que essa é a diferença quando a gente fala do design thinking como uma abordagem e da gestão e do desenvolvimento waterfall, digamos assim, desenvolvimento de produto sequencial. É que lá, né, no sequencial, você tem uma ideia aqui no início e você vai desenvolvendo. Só que cada vez que você vai chegando mais perto da entrega, é mais difícil mudar. Então, mesmo que você leve isso para avaliação do seu cliente, do seu usuário, isso vai dificultar, porque geralmente você avalia só quando ele está pronto, na verdade, né? Você faz alguma clínica, você faz alguma coisa, e se tem alguma modificação, é alguma coisa muito pequena, porque você não vai mudar toda a concepção do produto para aquilo. E pode ser que quando você comece a vender, isso não faça sentido, que foi o que você falou. Quando a gente tenta fazer essa questão de design thinking e toda essa filosofia do Agile, a gente tenta fazer o quê? Os projetinhos sequenciais, entregas menores, porque aí a gente consegue ir avaliando isso ao longo do tempo. Você vai validando isso para garantir que no final você vai ter uma solução que o seu cliente deseja, que ele quer pagar por aquilo que vai resolver uma tarefa que ele está precisando fazer e a solução atual não resolve tão bem como ele gostaria, né? Agora, emendando duas questões aqui. Você falou aí falou de time, você falou de cliente, né? Do nosso objetivo final, que é o cliente, né? E aí eu começo a pensar aqui, poxa, mas se eu for lá no PMBOK, lá a gente tem gestão de stakeholders e gestão de recursos, né? Que é trabalhar com a equipe lá. Então, esse negócio não tem nada de novo, ou é diferente, né? Como é que você avalia isso? Não, legal. Faça sua crítica. Pessoal do PMI, todo mundo aí escutando? Sim. Não, eu acho que assim, não chega a ser uma crítica, eu acho que o PMBOK, ele traz, é bem processual e ele traz a importância de fazer trazer os stakeholders para dentro, mapear recursos e tudo mais, mas eu acho que a forma como a gente pode fazer diferente esses mesmos processos. Então, como que a gente pode aprofundar os nossos relacionamentos com os stakeholders, com o próprio time, para não ficar só no superficial. E aqui eu trago sempre a analogia do iceberg, né? Porque se a gente ficar muito no by the book e só ir naquelas perguntinhas básicas que você quer construir com o que o seu stakeholder espera, o que ele vê como qualidade, né? E ficar só ali naquilo, pode ser que você tenha uma resposta superficial e às vezes não é e as necessidades latentes vão ficar escondidas. Você não vai descobrir, você só vai saber o que ele te falou. Isso. E aí com a empatia, e aí a empatia no sentido de você ter uma escuta mais ativa, de você observar o não verbal, de você investigar melhor cada uma das falas desses stakeholders, você não ter julgamentos, você ter um olhar de principiante, então não fazer pressupostos, não fazer julgamentos.
E aí realmente tentar descobrir o que é o que a pessoa acha sobre aquele tópico na essência mesmo. Uhum. E aí você consegue realmente ter uma compreensão melhor de quais são essas expectativas, né? E como gerenciar isso depois também, né? Quer dizer, a coisa é complementar, então. Então não é um negócio, não abandona aquilo lá. Aqueles processos, eles funcionam, mas eu posso fazer melhor, então. Posso aprofundar em cima daquilo, posso chegar em respostas melhores, em planos melhores para o meu projeto. Então, através do uso da empatia aí no caso, né? E você dá uma turbinada no seu Legal. processo nesse sentido. É exatamente isso que eu queria entender, né? O valor que isso traz pro gerente de projeto, né? Então, se ele se aprofundar, se ele buscar mais conhecimento, como você fez, você se especializou nisso, você doutorou nisso e tal, qual o benefício que o gerente de projetos vai colher, então, a partir desse conhecimento, e aliás, é um esforço também, não basta você só ir lá e ler, né? O que ele vai colher a partir disso? Não, bacana. É legal você falar desse esforço, porque é muito fácil e muito lindo falar, tem que ser empático, tem que se colocar no lugar do outro. É muito fácil. Só que não. Né? Não, só que não mesmo. Não é algo simples, não é algo trivial. Você tem que ligar a chave, você tem que estar muito presente para fazer. Então, você tem que se preparar. Então, depois eu vou falar no finalzinho, eu vou dar algumas dicas. Mas o benefício que você traz é que você tem um controle emocional melhor, você tem uma equipe mais engajada, você tem mais produtividade. E eu garanto que você vai ser mais assertivo no resultado do seu projeto. Além da tríade de custo, prazo e qualidade, você vai entregar algo que é de valor para quem está ali do outro lado. Porque às vezes a gente fica muito preso nesses 3 pontos e a gente perde oportunidades no meio do caminho. De, às vezes, entregar menos, mas atingir melhor aquilo que a pessoa estava esperando. Né? Então, às vezes a gente vai atrás de funcionalidades que não fazem menor sentido, porque está no planejamento e vai fazer daquele jeito, né? E aí a equipe do projeto suando para entregar 1000 desenhos até o prazo tal, sendo que se ela entregasse 10, era aqueles 10 matadores que a pessoa, no final das contas, ia usar. Né? Então a gente vê bastante disso. Então eu acho que essa questão de engajamento, de motivação, de assertividade do projeto é o que você consegue com empatia. Legal. Eu acho que o payback é bom, né? Para a gente exercer esse esforço. Legal. E aí a gente já está chegando quase no fim, então, aí eu queria que você desse aquelas dicas lá que você falou, porque é como a gente sempre fala, você já deu treinamento com a gente já, e você sabe que a gente tem aquela filosofia de simples e prático, né? Para aplicar amanhã, né? Então, a minha pergunta para você agora, para a gente ir caminhando para o final, é que dicas que você tem, né, para a nossa audiência aqui, de conceitos dessa coisa da empatia, como usar e tal, para o pessoal já começar a aplicar isso amanhã no projeto profissional, no projeto pessoal. O que eles podem fazer já para começar a praticar isso? Então tá bom. Acho que eu vou dar aqui umas 4 dicas, mas vamos lá. A primeira delas é para as pessoas se prepararem para a conversa. Então, você tem uma conversa com o stakeholder, ou você tem uma conversa com o pessoal do seu time. Então, antes disso, como que estão suas emoções? Você está bem? Você está tranquilo? Tem alguma coisa te incomodando? Você está com fome? Quer ir ao banheiro? Porque tudo isso pode te tirar do centro. Então, é importante você se manter. É verdade, você tem que estar no momento presente ali, né? Então, é importante isso. Outra coisa é que, quando a gente fala de empatia, a gente fala bastante da questão da vulnerabilidade. Tô vendo aqui. O professor Ramalho está anotando aí. É isso aí.
O outro ponto é de se sentir vulnerável. Às vezes isso é normal. Então, eu vejo que quando a conexão é bacana, a gente acaba trazendo muito mais do que a gente pensa, do que a gente sente, das nossas próprias vulnerabilidades, e isso acaba fortalecendo nosso relacionamento. Então, parar de ser aquele negócio assim, eu sou gestor de projeto, eu sou bonzão, tudo dá certo. Não, você também tem dor de cabeça, você também tem chefe chato que te cobra, e daquele dia você tá cansado. Então, mostrar um pouco isso, né? De você também é gente como a gente. Isso acho que ajuda nessa conexão. Quando você estiver realmente conversando com as pessoas, tem essa questão de você tentar ter essa escuta mais ativa. Você realmente está ali e não deixar as lentes das suas crenças, dos seus valores atrapalharem. Então, tem aquela frase da PNL, né, que mapa não é território. Então, o meu mapa, como eu leio a realidade, pode ser diferente do mapa da pessoa que está me ouvindo, e vice-versa. Então, eu tenho que tentar não me valer daquele mapa para interpretar o que a pessoa está falando. Então, é um olhar de iniciante, de principiante, de tentar entender como que a pessoa está interpretando aquela situação. Legal. E nesse momento, é muito importante deixar a pessoa falar. Porque se você quebra o raciocínio da pessoa, principalmente quando você está conversando para entender as necessidades dos stakeholders, por exemplo, deixa a pessoa falar. Porque aí você vai realmente ver a linha de raciocínio. Se você quebrar, às vezes aquele pulo do gato, a pessoa não vai resgatar mais depois. E mesmo quando você quebra a fala da pessoa, você tá, na maioria das vezes, você está querendo justificar alguma coisa que você não concordou, ou que você se sentiu ofendido, quer dizer, você já entrou errado na conversa, né? Você já entrou predisposto a vão me atacar e tal, aquela preparação que você falou lá atrás já não deu certo, né? Já não deu certo, exatamente. Então deixa a pessoa falar, porque às vezes ela só quer desabafar ou ela tem uma história para contar, e é nessa história que a gente vai identificar os picos de emoção, o quanto aquele assunto é relevante para a pessoa ou não, o quanto incomoda aquela pessoa ou não, e é aí que você vai ter o diferencial do seu projeto, porque você vai compreender esses detalhes sutis que talvez, numa maneira mais engessada, de umas perguntinhas ali, você acaba não percebendo, né? E outra coisa então uma terceira, ou quarta que eu já me perdi aqui, que é a questão de reconhecer o trabalho das pessoas, né? De tentar buscar extrair o melhor de cada um, o que o melhor de cada um da equipe faz e valorizar aquilo. Não ficar só cobrando a pessoa daquilo que ela não faz tão bem. Valoriza aquilo que ela faz bem também. Utiliza esse dom para ajudar os outros. Então, tenta fazer essa colaboração do time, né? Um contribuir com o outro. Eu acho que ajuda no crescimento de todos ali. Né? Então, pensar mais ou menos como como é que fala? No jogo de futebol tem o cara que organiza o time, esqueci. O técnico. O técnico, isso, tem mais essa questão do técnico, né? Em que momentos um tá melhor que o outro e fazer o melhor de cada um, deixar surgir o melhor de cada um, né? Eu acho que é um pouco disso que a gente pode trazer. Show de bola, né, Flávia? Obrigado mesmo. Nós já estamos caminhando para o final aqui, tá? E antes de eu te passar a palavra para finalizar, eu queria agradecer o pessoal que entrou aí, o pessoal que deu essa audiência para a gente hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado do que a Flávia falou aí, apliquem, né? Não adianta só gostar, né, Flávia? A gente gosta, que bonito, simpático e tal, mas pegar essas dicas que a Flávia deu e depois esse vídeo vai estar lá no meu IGTV, vai estar lá no meu perfil, você pode ir lá buscar
dá uma olhada de novo, tá? E essas dicas da Flávia são super importantes. Se você começar daí, você já começa a ter resultado e lá na frente você pode ir aprofundando um pouco mais e aumentando o seu sucesso, né? Seja no seu projeto, seja no seu trabalho. Entrou aí colegas meus aí que trabalham com vendas, isso é muito importante dentro de vendas também. Então, pessoal, vamos valorizar esse tipo de coisa. Às vezes a gente está muito preso na técnica de projetos, por isso que eu dei aquela brincada com o PMBOK, né? E a gente está deixando um pouco de cumprir de tentar complementar e aprofundar um pouco isso. A gente fica nessa superficialidade da técnica, né? Então, Flávio, eu queria agradecer muito o que você trouxe para a gente. Tá? Queria dizer para o pessoal, siga a Flávia aí no Instagram, me siga aí também, a gente está sempre colocando coisas novas. A Flávia deve voltar mais para frente aí, para a gente falar de outras coisas, design thinking e tal. Inclusive, se você quer saber um pouco mais sobre design thinking, essa semana a Flávia também participou de um podcast com o professor Kleber Ramos. Então, entra lá, Kleber Ramos, você vai achar algum link lá para você entrar no podcast da Flávia falando sobre design thinking essa semana. Então, vale muito a pena, tá? E, Flávia, de novo, obrigado, tá? E eu queria que você fechasse aí, que você dissesse aí onde que as pessoas podem te achar, com o que você está oferecendo aí e fazer seus agradecimentos aí para o pessoal. Então tá, muito obrigada, Alexandre, pela oportunidade, foi um bate-papo bem gostoso. Obrigada pelos nossos telespectadores. E queria finalizar falando um pouquinho de que a empatia realmente não é algo fácil de ser feito, né? A gente tem que treinar. Tem que ser algo consciente, não nasce do dia para a noite. E para que a gente consiga melhorar essa prática, o autoconhecimento é fundamental, uma coisa que eu acabei não falando durante a live, mas se conhecer é muito importante. Então, para quem quer se aprofundar em empatia, tente conhecer os seus pontos fortes. Então, tem até o livro Identifique seus pontos fortes, alguma coisa assim, que é importante, ou enneagrama, ou testes comportamentais. É interessante você se conhecer e ver como que você reage em determinadas situações, principalmente você, gestor de projeto, até para entender um pouco melhor do seu time, né? Exato. E tem alguns livros bacanas para quem quer se aprofundar em empatia, como O Poder da Empatia, de Roman Krishnarik, que eu falei para vocês. Tem um do Jaime Ribeiro, que é Empatia. Por que as pessoas empáticas serão o líder do futuro? Também é um material bacana para vocês aprofundarem nessa linha. Então, eu tô aqui no Instagram, tô como Flávia Tchatcha. Lá tem um pouquinho dos meus cursos. Nos posts eu vou trazendo, então, um pouco de conhecimento na área de experiência, inovação e empatia. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, pessoal. Legal. Boa noite para todos. Agradeço a oportunidade. E até a próxima. Boa noite. Até a próxima. A gente volta em breve aí. Pessoal, até mais. Até a próxima semana aí. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.